Olá a todos e sejam bem-vindos ao Kali Yoga. E hoje nós apresentaremos um tema bem familiar, né? É, Está na vida de todas as pessoas. E qual tema é este? Nós falaremos a respeito do brasileiro. Sim, o planeta Brasil, o país do futuro da merda. É isso. É esse tema que nós falaremos. É um tema bem amplo, né? Provavelmente isso aqui será um podcast de mais de 20 minutos, porque o brasileiro tem muita coisa para falar sobre o brasileiro, né? É realmente um país em que você não deveria nascer. Se tivesse a oportunidade de falar para Deus, Deus, por favor, eu quero nascer em outro país, você deveria fazer isso, né? Quando nós não tivemos essa oportunidade, não que nós estejamos reclamando, né? Evidentemente. Mas, enfim. É, eu estou aqui com meu parceiro Ítalo. Por favor, Ítalo, se apresente. Olá, Coca. Olá, ouvintes. E estamos aqui em mais um episódio desta série que está sendo Black Pill pesada por cima de Black Pill pesada, Kaliuga total apocalíptico. E, mano, hoje vai ser para meter a Black Pill no brasileiro. Eu sou brasileiro com não tanto orgulho como eu gostaria, o Coca também é. Então nós temos autoridade para falar sobre isso porque nós moramos há muito tempo no Bostil. Vamos começar. Bem, e o aspecto que nós mais comentaremos é sobre a intelectualidade, né? A questão mais importante, claro, tem outros aspectos ruins também do brasileiro, né? Por exemplo, a questão de que o sujeito não economiza, o sujeito vai comprar um iPhone 11 com o primeiro salário dele, e em vez de rebocar a casa dele. Enfim, é isso aí, são aspectos pequenos, aspectos sem relevância alguma, né? É, nós falaremos sobre outra coisa mais interessante. Bem, o Brasil, como ele começou com essa crise intelectual absurda? Bem, as raízes desse problema um pouco mais remoto e não é tão simples de ser rastreadas, né? Mas, em si, foi, de certa forma, foi a expulsão dos portugueses, foi a expulsão do pessoal católico, que estava realmente catequizando os índios, etc, etc. Foi a expulsão deles que, de certa forma, começou com essa crise, né? Aí depois veio a esquerda no poder, aí depois começou com a guerra cultural, e aquilo tudo que você já sabe. É o socioconstrutivismo, especialmente o socioconstrutivismo, de Paulo Freire. É, Tem a questão também da remoção do latim das escolas. Tem a questão da grade curricular, que é uma merda, não funciona. E sempre citam aquele aspecto de que as escolas precisam de mais dinheiro, a educação precisa de mais investimentos, etc. Sendo que isso não é verdade, porque nós ficamos até mesmo atrás de países do continente africano. Sim, nós fomos atrás no quesito educação, e os sujeitos não têm nem comida para comer. Então, a questão não é econômica, é evidentemente de qualidade. Não é questão quantitativa, mas é questão qualitativa. Isso em si resume a modernidade, de certa forma. Mas aí é papo para outro programa. O foco aqui é o Brasil. Né? E com tudo isso, acabou, de certa forma, destruindo a inteligência do brasileiro. Chegando ao ponto de que o brasileiro médio tem 2 dígitos de QI. Ele não pensa muito, não consegue refletir muito sobre as coisas. É um povo muito materialista, muito dinheirista, de certa forma, etc. E eu acho que eu falei demais, eu vou passar um pouco aqui pro Ítalo. Ah, cara,
quando o assunto é Brasil, nunca se fala demais, não, meu cara. É tanta coisa pra falar sobre esse país, cara. A relação que eu tenho com o Brasil é uma relação de amor e ódio, cara. Durante um tempo eu fui indiferente em relação ao meu país, durante a maior parte da minha vida, né? Aí, quando eu comecei a entrar nesses meios assim mais tradicionalistas, católicos e, né, de gente mais capaz intelectualmente, eu fui ficando mais nacionalista. A gente tem contato com Enéas, aí vem, sei lá, aí veio o Bolsonaro em 2018, que foi quando eu comecei a entender melhor pelo menos eu entrei no universo da política, foi em 2018, eu me lembro disso. E aí você vai vendo aquela coisa e você começa a desenvolver, pelo menos assim foi pra mim, né? Um senso de nacionalismo maior. Então, durante uma grande parte da minha vida eu fui indiferente. Chegou 2018, aí veio uma certa sensação maior de nacionalismo. Comecei a achar que o Brasil. Eu comecei a interpretar o Brasil como uma entidade, uma nação, um povo, né? Comecei a ficar nacionalista. Aí até mais ou menos essas últimas eleições eu era um nacionalista. Aí chegou o que aconteceu e meio que deu aquela segurada, né? Ultimamente eu tenho pensado bastante a respeito disso, sabe? A respeito de se vale a pena ficar no Brasil, se tem alguma coisa para defender nesse país, se esse país tem cultura, se ele já teve em algum momento, se a gente perdeu, sabe? É muita coisa para considerar. Vou logo falar de cara aqui, tá? Eu acho que o Brasil não é que ele perdeu a cultura. A gente nunca nem teve uma cultura para começo de conversa. A gente teve lapsos, momentos em que a capacidade de algumas pessoas era muito boa e você teve uma certa produção cultural, mas cultura mesmo, cara, a gente nunca teve não, entendeu? Só tá pior agora. Eu vou mandar de cara, brasileiro é um povo medíocre, a maior parte das pessoas não tem tradição, esse país não foi nem, não tem, cara, entendeu? Mas enfim, isso é um assunto bem complexo para desenvolver, tem bastante coisa para falar e no momento eu não me classifico mais como nacionalista, eu gosto do meu país, mas eu tô tentando, tô refletindo ainda, tô colocando meus pés no chão. Tem coisas que eu gosto nesse país, tem coisa que dá pra criticar, mas enfim, vou passar a palavra mais uma vez para o Coca. É, realmente, ó, eu não concordo tanto na questão de que o Brasil nunca teve uma cultura. Em partes, na verdade, não concordo, né? Porque até teve, né? Se nós for pegar o Otto Maria Carpo, cara que não é necessariamente não nasceu no Brasil, mas tem o Otto Maria Carpo, tem o Mário Ferreira dos Santos, tem o Bruno Tolentino, tem o Vila Lobos, tem muita gente boa, né? Mas isso foi um pico, né? Foi de certa forma né? Uma curva que explodiu por um tempo, né? E que acabou. Realmente é igual aqueles negócios de investimento, que dá aquele pico e depois desce com tudo. Foi exatamente isso o que aconteceu com a cultura do Brasil. Já teve realmente muita coisa boa, mas que simplesmente foi enterrado. Ninguém mais lembra do que houve. Tesouro escondido. É, é até meio irônico se eu vou parar para perceber, né? Não sei se é cíclico no Brasil, se tem uma questão espiritual ou não, mas enfim. O que os portugueses esperavam encontrar? A Terra Prometida, ou tesouro enterrado. E o que o brasileiro faz? Enterra o tesouro. Enterra o que nós tivemos de melhor, né? E esquece dele. E por que eles fazem isso? Bem, eu não sei ao certo. Talvez isso tenha envolvimento com as religiões, provavelmente. Talvez isso tenha envolvimento com a questão econômica. Talvez tenha. Talvez tudo isso influencie. Mas a questão é que o brasileiro tem ódio ao conhecimento. E este ódio é enraizado e já há muito tempo. E um sujeito, né? Aquele termo, aquela frase de coach, né? Ah, o prego que se destaca é martelado. É de coach, mas de certa forma está certo isso. O sujeito que se destaca, ele não é nem muito inteligente, sabe? Não precisa ser realmente muito inteligente, mas que se dedica, sabe? Ah, eu quero ler esse livro. Aí eu me pergunto, ah, mas por que você quer ler esse livro? É porque aí o sujeito responde, ah, porque eu quero saber disso, né? A mãe fala, ah,
mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Joga isso aí fora. E isso realmente é algo que acontece, sabe? Se o sujeito quer fazer alguma coisa pela simples evolução do espírito dele, etc, etc, quer fazer alguma coisa elevada, mas que não vai dar dinheiro imediatamente, ele já é martelado, sabe? Ele é criticado, ele é humilhado, e isso eu acho que pelo menos um de vocês já sentiu na pele, pelo menos eu já senti na pele. É não que eu seja um gênio, um sujeito muito fora da curva, não, eu sou um sujeito meio burro, tenho as minhas dificuldades intelectuais, sabe? Eu sou gente também, né? Eu sou uma gente brasileira, então eu sofro com problemas também de cognição. Mas eu já senti isso. Um exemplo, é que eu compro bastante livro, né? Daí minha avó ou um outro familiar fala, por que que você está comprando tudo isso? Você não precisa disso, sabe? Você já tem muito livro, para que que você quer tudo isso? Aí tu fala, eu quero aprender, etc. Aí fala, mas é a universidade, a faculdade, etc. E o seu futuro? É alguma coisa do tipo, sabe? Ou você está estudando, ou você está gravando um podcast como esse, aí vem um familiar teu e fala, esse sujeito não faz nada o dia inteiro e só fica vagabundeando, sabe? Ele fica fazendo coisas fúteis que não darão dinheiro para ele agora, neste momento. E isso leva a um outro aspecto do brasileiro. Ele ser de nós sermos, infelizmente, um povo muito materialista. Um povo muito imediatista, né? E por causa disso, que o brasileiro é bastante ligado com religiões africanas, religiões que, de certa forma, você consegue um certo bem material com uma velocidade bem rápida, como é macumba e etc, né? O brasileiro é bastante ligado a isso, né? E tem aquele mito, o brasileiro é um povo cristão. Não, isso não é verdade, né? Você temer uma religião não significa que você adere a ela. O brasileiro é muito disso. O brasileiro se diz, eu sou limpinho aqui, ó, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Como se isso fosse grande coisa, como se isso não fosse o básico que você tem que seguir, independente da religião. Ele fala, eu sou limpinho aqui, eu sou cristão. Aí tu vai ver, sei lá, fora do alcance dos parentes, ele vai lá fazer uma macumba, ele vai fazer uma simpatia, ele vai lá sacrificar alguma coisa, vai tomar um banho de pipoca, etc, etc, né? E isso é um problema, porque isso tem consequências espirituais. E o brasileiro nem liga também, na verdade. Ele só quer o presentinho dele, só quer a recompensa do pacto que ele fez. E isso é um aspecto. Eu vou passar um pouco aqui pro Ito, para ver se quer comentar alguma coisa. Diga aí, Ito. Ah, cara, essa questão aí do brasileiro ser. Primeiro mito mesmo, né? Que você tem que desconstruir a questão do brasileiro ser cristão. Olha, não é que o brasileiro ele é um povo que tem, como é que eu posso dizer, uma tradição religiosa, que segue uma religião particularmente. O brasileiro é um povo que tem sentimento religioso. Isso é uma coisa que o coroa católico falou uma vez. E é verdade. A pessoa não tem tradição, não tem uma doutrina, ela não segue a Deus porque ela reconhece a face de Deus, porque ela sabe a importância de ter, sabe, um ser superior para dar um propósito à vida dela. Ela não vai para a igreja, sabe, para louvar de fato. A gente tem um certo. É como se o brasileiro ele só tivesse religião para ele como se fosse um ópio de verdade. A maior parte das culturas que tem religião, quase todas elas, as que prestam, a religião ela é o aspecto mais fundamental possível. É o que gere toda a vida da sociedade, as relações sociais, as castas, as profissões, a vida daquele povo de forma geral. No Brasil, a religião ela é só um adereço. O tal cristianismo que a gente tem no Brasil, que é bem mais protestante do que qualquer outra coisa, ele é só um adereço, ele é só um elemento, ele não é uma pedra angular, ele é uma coisa essencial, fundamental, que dita o que o brasileiro é. E tem uma mistura gigantesca de coisa aqui, cara. Então não é só o cristianismo, que por si só já tem várias vertentes. Tem o catolicismo, tem o protestantismo. Aí você vai ter junto espiritismo, que é forte pra caramba no Brasil, que é, né? Você tem as diferentes religiões africanas que também estão misturadas nisso aí. Aí você tem adoração,
sabe, aquelas superstições bobas, aquelas lendas estranhas no país, enfim. É um país que não tem uma tradição religiosa definida. E, na verdade, lá vai outra Black Pill, cara. A gente não tem tradição qualquer que seja. É nesse sentido que eu digo que o Brasil ele não tem cultura, mas que ele nunca teve cultura. Não tem uma coisa que você consegue chegar e ligar um fio fundamental cultural que leva até o passado do país. Não tem, cara. Foi quebrado, nunca nem existiu. A gente teve umas personalidades culturais, intelectuais bastante proeminentes, como o próprio Coca citou, Mário Ferreira dos Santos, Otto Maria Carpo, etc. Mas esses caras não fazem parte de uma tradição, eles não fazem parte de um elemento que une tudo isso. Uma cultura precisa ser unitária. Você vê a cultura italiana, qualquer cultura que existe, italiana, enfim, Império Romano, hindu, você tem, sei lá, mano, os muçulmanos, cultura asiática, cultura chinesa, cultura russa. Você tem esses elementos essenciais que você não acha aqui. Você não tem. Não tem. Você vê o Machado de Assis, grande autor brasileiro. Você consegue encaixar ele numa tradição cultural brasileira? Ele representa o Brasil? Não, cara. E outro, Machado de Assis, por exemplo, ele foi um gênio como escritor, mas a principal inspiração que ele tinha era dos franceses que ele lia. É assim que funciona. A gente é uma. Tudo que funciona na nossa cultura, ou quase tudo, é uma importação de algo que deu certo lá fora. O Brasil é um país moderno, fundado na modernidade. Entendeu? Ninguém tem uma tradição e tal. É uma complicação, cara. Enfim, voltando para o Coca. É realmente isso. E voltando um pouco aqui no quesito da religião, é, as igrejas protestantes. É difícil falar isso, né? É até doloroso, mas as igrejas protestantes estão até abaixo do ocultismo francês do século XIX, do século XX, sabe? O ocultismo tinha mais espiritualidade do que o protestantismo de hoje em dia no Brasil. Sim, isso é verdade. Se você for estudar a concepção guenoniana, evoliana e etc., você vai realmente chegar a essa conclusão. Bem, aqui no Brasil, as igrejas protestantes pegam a parte mais baixa e colocam no topo uma subversão completa. Bem, o que que eles colocam? Pegam o lixo e colocam em cima das cabeças. Bem, é a questão do sentimentalismo. Não que o sentimento seja necessariamente uma coisa ruim, mas é uma coisa baixa, sabe? É, a religião começa com o asceticismo, sabe? Abdicar-se de seus sentimentos, de sacrificar-se, o de adquirir virtudes, o de dar o que é teu para o outro, e de sacrificar-se, etc, etc. E o brasileiro não. Pelo menos o brasileiro é mais especificamente protestante. E isso também não foge dos meios católicos, porque eu vivenciei isso. Nesse último domingo, eu vou contar esse relato daqui a pouco para vocês. Mas bem, as igrejas protestantes, o que vocês mais veem nos cultos? É gritaria. É, é roda-roda, gira, roda-roda jequiti. É show de banda, worship, que fica com aquelas músicas. Que vem o rei, o leão, e etc. Essas babaquices, entende? E o que que tem realmente de espiritual ali? Nada. Nada. Aí tu vai falar, André. Opa, quase falou meu nome aqui. Mas. É. Coca. É, como assim? O meu parente foi abençoado e ganhou um carro, etc. Olha, às vezes Deus tem misericórdia do sujeito e ele realmente recebe alguma coisa, sabe? Ele recebe a recompensa de Deus, porque às vezes ele tá como a mais da metade dos brasileiros sofrem com a ignorância suprema. Aí Deus tem misericórdia, sabe? O sujeito faz com bastante sinceridade, mesmo que não saiba, né? Às vezes pode acontecer, mas até isso é mais específico de uma certa forma, essa questão de fazer com misericórdia, né? Porque o brasileiro é um povo muito falso.
O brasileiro tem muita essa faculdade. Eu não vou dizer que eu sou pegou o movimento marxista, a escola de Frankfurt. Tudo é ruim. Só nós que somos bons. Eu não vou fazer isso. Eu sou um merda também, eu sou um canalha, etc. E eu não sou o espectador que está olhando lá de cima, o caranguejo que fugiu do balde, não. Eu estou dentro do balde também. Mas eu estou observando. E como eu estou dentro do balde, eu também sou influenciado pelas coisas que estão externas a mim. Eu sofro desses problemas também. Eu tenho esses problemas, tipicamente brasileiros. Claro que eu luto contra eles, mas eu tento. Eu não sou perfeito. E essa relação do brasileiro com a falsidade. O brasileiro não quer realmente ser algo, mas ele quer aparentar ser algo. Ele quer usar uma máscara, né? O exemplo mais claro disso é o pseudo-intelectual. O Leandro Carnal, o Leandro Espiritual. Entende? Ele é um exemplo disso. Ou, sei lá, tu pega o Mano Brown. Ele é intocável, ninguém pode falar mal dele. Eu vou falar só de raiva. Mano Brown. Um sujeito que fala com áreas de superioridade, no, quebrando tabu, isso, aquilo, isso, aquilo. Aí tu vai ver o sujeito não fala nada com nada. É o completo jumento, sabe? Nunca leu nada, nunca viu nada, nunca escutou nada. E fica opinando, entende? Ele não quer realmente ser um sábio, ele quer aparentar ser. E isso é muito ruim, sabe? Isso é uma das piores coisas. É aquela coisa, tem três hierarquias de coisas ruins, mas que são não tão ruins assim. Bem, a primeira de todas, a falsidade. Que também a falsidade tá ligada com a mentira. A mentira, se você não sabe, tá ligado ao demônio. E se você não sabe, de certa forma, também, demônio é inimigo de Deus, né? Se você concorda com a mentira, você está negando a verdade. Se você está negando a verdade, você está negando a Deus. Se você nega a Deus, você nega o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma coisa terrível, falsidade. Segundo, vem a bandidagem. Terceiro, a mendigagem. É, não é nada ortodoxo falar isso hoje em dia, nem politicamente correto. Nem sei se esse podcast vai ter um alcance assim, né? Mas, enfim, é, a mendigagem não é vista com muito bom, não é vista com bons olhos, né? Nunca foi vista assim, de certa forma. Tanto que o cristianismo tentou mudar a ideia a respeito disso, sabe? De dar esmola para o morador de rua e etc. Tentar cuidar dele, né? Mas bem, é, o mendigo é o mais honrado aqui nesse país. Pelo menos um dos mais honrados, né? Porque você vai ver, o brasileiro ele é falso, né? Ele é muito falso, ou ele é ladrão. E esses dois estão em primeiro e segundo lugar. Já o mendigo não. O mendigo ainda é mais honrado do que metade dos brasileiros, no sentido de que ele não é falso. Ele tá lá na rua, ele enche o saco de algumas pessoas, mas ele não faz nada necessariamente mal. E é o bandido, coloca uma arma na tua cabeça, faz coisas, te abusa, etc, etc. Bem ruim. E a falsidade também. O único menos indigno é o mendigo. Entende? É aquela coisa. A maioria do brasileiro está abaixo dos mendigos. Os mendigos são mais honrados do que os sujeitos que estão na universidade, que estão no paralatório, que estão, etc., em lugares de poder. Você entende isso? Mas você fala, aí o sujeito vem e contra-argumento comigo, não. Geralmente o neotemplário. Ele vem argumento comigo, mas eu sigo os 10 mandamentos. E daí? E daí? O que é os 10 mandamentos? É o mínimo para você ser decente. É o básico, você não merece aplausos por isso. Você não merece nenhum parabéns por isso. De ninguém. É o básico, é a decência humana, é o mínimo que você deve fazer. É o mínimo.
É aquela coisa, nós nascemos um saldo negativo para Deus. Nós cumprimos 10 mandamentos, nós ficamos no zero. E isso é. O que tem de digno nisso? Não tem nada. É, se tu quiser realmente um aplauso, ou tu vira um sábio, tu vira um guerreiro, tu faz coisas que não são obrigatórias para a espécie humana. Você faz coisas realmente diferentes. Você cumpre a tua vocação, que não é algo obrigatório. Ninguém tá te obrigando a isso e nem Deus te obriga a isso. E você tá fazendo porque é o certo, porque é o que você quer fazer. E aí sim, você pode começar a receber um parabéns. Aí você é digno. Mas quando você tiver a caminho de se tornar sábio, ou se tornar um guerreiro, sei lá, se tornar um sacerdote, aí sim você começa a ser gente um pouquinho melhor. Mas fora isso, antes disso, você não é nada. Você é só uma pessoa normal. Sei lá, você faz uma reta, aí você fala, esse sujeito é esse aqui, é uma reta. Não tem nada de especial, nem desce, nem sobe, é normal. Agora tu vai ver o guerreiro, um gráfico que sobe de forma estrondosa, entende? Por que vocês acham que quando nós queremos assistir filme, nós gostamos de filme de, ou sei lá, pessoas muito inteligentes, ou guerreiros, ou filme de ação, ou coisas desse tipo? Por que será? Será que não é por causa disso? Que é o mais elevado do espírito humano? Será que não é isso que nós realmente procuramos? Ei, em partes isso. É isso que sacia um homem. É isso que, de certa forma, é a vida. A vida, na minha opinião, é o desejo de realizar a tua potência do ser. Ou seja, é o desejo que você tem de realizar você mesmo, ou cumprir a sua própria vocação. Isso é a vida. A vida não é nada além disso. Ou você cumpre a tua vocação, ou você não tá vivendo, você tá só se arrastando. Você tá, sei lá, vivendo a tua vida e fala, eu tô tentando cumprir aqui os 10 mandamentos, minha vida tá uma merda, mas depois dessa daqui eu vou, se Deus tiver misericórdia, eu vou pro céu. Sabe? Você não vive tua vida, tu se arrasta. E se arrasta. Isso é lastimável. O brasileiro não tem concepção disso. Não entende isso. Isso não tá no imaginário do brasileiro. Quando digo tá no imaginário, o sujeito é louco. Esse sujeito não entende. Tá falando de imaginário como assim, pô? Imaginário é a questão. Aquilo não tá como probabilidade de acontecer. Não probabilidade estatística, mas de que algo possa acontecer daquilo. Sei lá, você viu em um filme que um carro bate no outro, se eles estiverem em alta velocidade. Aí aquilo tá no seu imaginário. Você fala, isso é possível de acontecer, sabe? São opções possíveis na cabeça de alguém. Isso é imaginário. E isso não tá na cabeça do brasileiro, sabe? A questão das virtudes. Quem fala hoje em virtude realmente? Realmente. Às vezes, quem entra fala, eu sou uns católicos, né? Mas fala daquele jeito. Pô, que isso, cara? É melhor nem falar. Mas pelo menos falam. Pelo menos dá uma oportunidade de um sujeito ir lá e estudar. Quem que você vê, além de católicos, falando de vocação? Seja sincero para si mesmo. Quem você vê? Você não vê protestante falando disso. Protestante nem sabe que isso existe. Você não vê protestante. Você não vê, sei lá, um bandista espírita, o de acho que for. Você não vê ninguém mais falando disso. Algum intelectual, sei lá, perdido no meio da internet, o sujeito realmente perdido fala disso. Fora isso, ninguém mais fala. Você entende? E essa é a questão de não ter cultura também, né? O brasileiro não tem cultura nem cultura espiritual. Então, sem a religião, de certa forma, como você vai entender os desejos ou as características mais íntimas do ser humano? Sem a religião, sem a explicação simbólica, a explicação dos sábios. E não importa, não precisa ser um sábio cristão, tipo Santo Tomás de Aquino, ou pode ser um Al-Ghazali, um sujeito muçulmano, sei lá, qualquer outro sujeito. Mas eu acho que o Ítalo já tá incomodado que eu falei demais. Vou passar um pouco a corda pra ele aqui.
Na- O cara mandou a Black Pill mais longa da história, cara. É isso aí, mano. Complementando o que o Coca disse, se faça uma pergunta para si mesmo, você aí, ouvinte. Pergunte a si mesmo: quantos heróis o Brasil já produziu? Quantos santos saíram desse país? Estiveram, quer dizer, saíram não, né? Inclusive, depois você se pergunte quantas pessoas saíram desse país, mas quantos heróis ficaram nesse país? Quantos gênios esse país não produziu? Né? Pergunte a si mesmo o que essa terra produziu, cara. Em relação aos gênios, muita gente boa nasce no Brasil, mas vai para fora. Vai fazer a vida fora, vai para o exterior, vai para uma universidade em outro lugar. Por que que o país tão grande como o Brasil, que nasce gente boa aqui, por que que essa gente boa sai daqui e vai para outro lugar? Como é que a gente constrói uma nação decente se as boas pessoas que aqui nascem vão embora? Né? Complicado. Pergunte isso a si mesmo. Agora, a gente passou aqui todo esse programa falando a respeito de quase tudo aí que dá para falar. Quer dizer, falta bastante coisa, né? Porque o Brasil é gigante. Mas a gente falou sobre muita coisa que é negativa no Brasil e que seria uma questão de causa e efeito, né? A gente falou sobre o efeito, sobre a consequência, o que dá errado nesse país. Mas qual será a causa de o Brasil estar atolado em tanta coisa ruim? Bom, eu vou deixar o Coca dar a versão dele já já, mas primeiro eu vou dar a minha versão, a minha percepção a respeito de por que que esse país tem tanto problema. E isso não é nada, digamos assim, politicamente correto, né? Se isso aqui caísse nas mãos de qualquer esquerdista, ou quer dizer, se algum universitário médio escutasse isso, se alguma pessoa um pouco que fica ofendidinha com qualquer coisa escutasse isso, ela provavelmente não. Sei lá, se eu postasse isso no Twitter, eu seria cancelado, né? Mas, na minha visão, a causa de o Brasil ter tanto problema é uma coisa chamada. É mais profundo que isso. Mas talvez tenha relação com essa miscigenação gigantesca que a gente tem. Não estou dizendo que é um problema raças diferentes terem uma mistura, entendeu? Não tô dizendo que isso é um problema, não tô dizendo que isso é um pecado, entendeu? Isso pode acontecer, é uma coisa que, entendeu? Isso pode acontecer, tanto é que aconteceu. Só que o nosso país, ele é literalmente isso. Por ter tantas pessoas de lugares diferentes do mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem descendência indígena, descendência portuguesa. Aí depois vem italiano, americano, aí vem japonês. Aí você tem a galera que vem da África. Aí você tem cara, o Brasil ele tem uma é tanta coisa diferente junta no mesmo país, no mesmo bloco gigante de terra, que como é que você consegue unificar isso com uma tradição nacional? Você não é, o Brasil não tem uma coisa chamada identidade nacional, identidade do povo. O povo brasileiro ele não tem uma cara. Eu vou desafiar você. Você aí, ouvinte, pense agora, faça esse exercício mental. Imagine uma mulher alemã. Imagine um homem alemão. Imagine um japonês. Agora imagine um russo ou uma russa. Agora imagina, meu patrão, um brasileiro. Você conseguiu formar uma. Eu tenho certeza que 90% de vocês formaram imagens bem claras ou minimamente reconhecíveis de todas as outras culturas. Mas o brasileiro você ficou pensando, pô, é tanta diferença, é tanta variedade, tanta loucura. Esse país é um liquidificador cultural. E sabe qual é a questão? Quando você tem várias culturas dentro do mesmo lugar, todas elas vão ter um desenvolvimento médio. Elas nunca vão, nenhuma dessas culturas vai ser dominante. Nenhuma dessas culturas vai chegar na plena potência que elas tinham. O Brasil tem uma coisa surpreendente, tá? É tanta coisa diferente no mesmo lugar. Eu não sei como é que esse país ainda não entrou numa guerra civil,
e se separou cada estado em um país só. Assim, isso é louvável, isso é impressionante. O Brasil ele tem uma unidade territorial, geográfica impressionante. A gente tem região Nordeste, região Sul, região Norte, Centro-Oeste, enfim, cada uma com a sua particularidade. E elas conseguem ficar juntas sem guerrear umas com as outras. Isso é louvável, isso é impressionante. Mas isso tem um preço. O preço é a mediocridade. Todos esses fatores se somam e se dividem e se anulam. Então, você nunca vai ter uma cultura dominante. A cultura africana no Brasil nunca vai ser dominante. Nem a cultura europeia, nem a cultura indígena. Vai ficar tudo nessa média, nessa inércia. A paz, ela tem um preço. E o preço é o país não vai ter uma cultura, não vai ter o seu potencial nunca vai chegar aonde ele poderia. Então, essa é a minha versão. Eu acho que o problema principal do Brasil ser isso aqui é essa mistura gigantesca, que tem o seu benefício, né? Assim, eu acho que nenhum país no mundo tem essa mistura de raças como o Brasil tem. Existe a sua beleza, tá? Por exemplo, todo mundo sabe das pardinhas, né? A mulher parda brasileira. Eu não sei se existe parda em qualquer outro lugar no mundo, mas, sei lá, são benefícios, né? A pardinha é bonitinha, Na né? É América legal. Latina, cara, Como é que Costa é? Rica, Argentina, aí tem umas paradinhas. Pois é. Então você tem um benefício, existem pardas, mas você tem muito malefício também, certo? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa necessariamente ruim, mas eu acho que é uma das causas por esse país assim ser tão medíocre, né? Enfim, vou deixar o Coca dar a versão dele ou complementar o assunto, enfim. Não, tá certo. Eu acho. É aquela coisa, não tem uma resposta definitiva, porque o problema é complexo, né? E para achar a causa ainda é difícil de rastrear. Mas eu acho que tá no caminho, né? O que o Ítalo disse. A questão da, de certa forma, separação das culturas, né? E eu acho que isso se dá também pelo fato do Estado ser laico. O Estado não beneficiar nenhuma religião, né? Entre aspas, não beneficiar, né? Nós vemos o povo indígena, etc. Enfim. Mas, em suma, realmente, não, desculpa, o governo não beneficia nenhuma cultura. Isso é um problema, porque o governo manda em muita coisa, sabe? Ele manda realmente muita coisa. Sei lá, se o governo não tem alguma religião, o que eles vão passar na cultura? Na cultura, eu digo assim, na cultura escolar. O ministro da Educação, o que ele vai passar? Ele vai passar a agenda da ONU, transhumanismo, ideologia de gênero, essas merda aí. Vocês entendem? E aí tá um outro motivo. Forças estrangeiras que agem contra o nosso país. Isso não é segredo para ninguém. Na verdade é segredo sim, mas enfim, é segredo sim. Que tem algumas nações como o EUA, que impediu o Brasil de avançar em muitas coisas, ter uma bomba atômica, de ter um presidente chamado Enéas, etc. E várias outras coisas. A Unesco, por exemplo. A Unesco é muito responsável pela, pela deficiência absurda, né? Entre aspas, deficiência absurda da nossa educação. Por que deficiência, entre aspas, absurda? Porque está sendo muito eficiente para quem criou. Eles estão tendo o resultado que eles querem. O resultado que eles querem é emburrecer o sujeito mesmo, com a razão especulativa absurda. A razão especulativa no sentido, ensinar muita matemática. Isso não é necessário. Isso não é necessário. Claro, agora é necessário, mas é por um outro motivo. Quando digo a razão especulativa, é achar que as exatas devem se sobrepor à religião, ou de que se deve se questionar tudo. Vocês entendem? Isso é um problema que o Chesterton combate muito, né, em seus livros,
suas cartas, etc, etc, né? A questão do ceticismo, do relativismo, do cientificismo moderno, né? Isso aí não tem muito como fugir, não é exclusivo do Brasil, né? Mas isso é um problema, de certa forma, né? A Unesco expunha isso para o resto do mundo. Fora outras questões psicológicas, né? Se você for ler o livro do Maquiavel Pedagógico, você vai ficar até em choque, que é a questão da dissonância cognitiva, condicionamento pavloviano e etc. É bastante coisa que ferra com o cérebro do sujeito. Ele nem percebe. Ele nem percebe. Porque ele, sei lá, entra na escola aos 3 anos de idade e sai de lá com 18. Não sei se está muito certo essa conta, enfim. Mas entra bem cedo na escola e sai, sei lá, no máximo com 18 anos. Você entende? Ele fica muito tempo na escola. E ele acha que aquilo é a verdadeira educação, porque ele também não tem o privilégio de conhecer outras. Sabe, tipo, você falar, universidade é o ápice da intelectualidade, etc. É tipo sujeito que viveu na roça a vida inteira. Aí ele vai para a cidade e fala: agora estou nas nuvens. Eu saí da província e fui para a capital. Agora estou voando. E é exatamente isso o brasileiro. O brasileiro sai da escola para a universidade e fala: agora sim, agora eu estou no ápice aqui da inteligência, do conhecimento. E o sujeito for para a USP, misericórdia. Então, ele já está assim, na biblioteca divina, os livros que Deus escreveu, assim. Quando você for ver, na realidade não é isso. Não é exatamente isso. Então, resumindo, os fatores Estado laico e educação completamente questionável. É isso, eu não sei se o Vitor quer falar mais alguma coisa. Se sim, por favor, continue. Acho que em relação a essas questões do programa Brasil, é porque assim, não, se você não parar conscientemente, você fica até amanhã falando, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, a respeito do problema e das possíveis causas, eu acho que eu pelo menos por minha parte, eu acho que eu já abordei. Perfeito, perfeito. É, não tem mais nada, né? Enfim, acho que não tem mais nada. Já falamos até que bastante coisa. Infelizmente não disse tudo que eu queria porque eu não me lembro. Mas eu sei que tem mais coisa para dizer, só que não lembro quais são as coisas. Mas enfim, é isso. Ah, tá, lembrei. Não, eu lembrei, eu vou falar antes de terminar isso aqui. Que é um ponto importante que está incluso na cultura. São os influenciadores. Mas é claro, é a mídia, são as vozes que falam para o povo. Esse povo aí tá completamente depravado, degenerado, na merda, no monte de mentecato ignóbil, todos os nomes possíveis, sabe? Se eu for ver a Anitta, Felipe Foca, não falo o nome dele, enfim, é merda, sabe? Ajuda com as tecnologias novas, tipo TikTok, etc. E deixa o sujeito realmente jumento, sabe? E eu vejo isso assim na minha vida. Eu não gostaria de falar isso, mas eu vejo a capacidade cognitiva de meus irmãos caindo a cada dia que se passa. É um negócio realmente complicado, sabe? Cada dia que se passa, os sujeitos ficam menos inteligentes. Tipo assim, você vai tentar conversar com ele, até o foco vai pro saco, é literalmente isso. Você vai conversar com eles por 5 segundos. Eles viram o rosto e começam a mexer no tablet, smartphones. Por quê? Não por maldade, mas porque eles não conseguem prestar atenção. O foco deles é de um vídeo de shorts, sabe? Aquele vídeo bem curto, que passa bem rápido, que tem aquela música de guitarra que parece um baile funk. Putz, 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 putz. É assim, sabe? Isso destrói a inteligência do sujeito. É aquela coisa, se o sujeito não consegue nem focar para ler um livro, como ele vai ficar mais inteligente? Não é possível. Se você não consegue focar
seus próprios pensamentos por 2 minutos, como que ele vai pensar em tal coisa? É aquela coisa, a memória está vinculada com o foco. Porque se você não foca em tal coisa, como a sua memória vai saber se é importante para armazená-la? Não é possível. E isso é uma coisa lastimável, lastimável. E acho que para finalizar isso, né? é, eu acho que o Brasil não tem solução, pelo menos, enfim, não sei. Se tem uma solução, não sei, ou lá deu uma solução que também é a mesma do René Guénon, que eh, não é a mesma do Júlio Zé, mas enfim, é a mesma de muita gente, que é criar uma aristocracia para tentar arrumar essa bagaça. É a única forma de ainda criar pessoas capazes que podem tentar mudar alguma coisa. Mas é única, não tem outro meio. Não é elegendo um presidente que tu vai vencer isso, não é elegendo um Kim Kataguiri que você vai ganhar isso, muito menos um Arthur Duval. Criando uma pequena elite aristocrática com características realmente aristocráticas, não só enfeite. Eu só passo um perfume e falo, cheiro aqui, olha meu cheiro de aristocrata. Não, um jeito realmente ascético, que tem um autodomínio bem grande de si próprio, que é piedoso, é corajoso, etc. Só formando sujeitos assim. Você vai conseguir mudar alguma coisinha. Mas assim, ainda acho difícil. Eu não sei, o Brasil é um problema bem difícil, sabe? Inclusive, Coca, se você aí, ouvinte, está escutando isso até agora, você tem 87% de chance de pertencer à futura aristocracia do Brasil nos próximos 20 anos. Então, se você escutou o podcast até aqui, comente. Eu sou da aristocracia, porque o senhor é maravilhoso. Se eu escutou até aqui, isso é incrível. Top ouvintes. Pois é. E é só isso por hoje. Acho que falamos demais até enchendo o saco no Salvas. Até mais. Um abraço pra vocês. Recomendo o René Guénon e é só isso. Até mais, Ah, fica rapaz. quieto aí. Até mais aí, ouvintes. Até, rapazes.